Olá, boa noite. Hoje a gente está começando uma live aqui bem legal com a Raquel Vono. Raquel, ela é uma das pessoas que mais entende de ensino híbrido nesse contexto agora. E hoje ela vai nos ensinar, ela vai nos brindar com a sua experiência, com tudo que ela aprendeu nesse tempo. E vai ser muito legal ter esse bate-papo com ela. Ela que é uma mulher educadora, ela que é uma mulher que luta para que também se dê a inclusão das escolas públicas também no cenário. Não basta só a gente eleger o ensino de qualidade para escolas privadas apenas. Ela vai nos ensinar sobre o que é ensino híbrido, como que as escolas estão se organizando para ficar preparadas para isso, como que a sala de aula deve se comportar. A Raquel já entrou, eu estou acenando para ela e vou convidá-la. Gente, é muita honra poder conversar com uma educadora de alto nível como é a Raquel. Ela tem o seu canal aqui também, a sua página, e essa página faz a diferença na vida de educadores. A Raquel já está entrando. Visualizei, chamei, com a gente, Fábia, Sandra, muita gente bacana aqui conosco nesse momento. Ei, gente! Ei, Paulo! Boa noite! Que prazer estar aqui com você. Coisa boa, o prazer é meu, viu, Raquel? Eu quero muito aprender contigo nessa noite. E o povo está entrando. Até esse povo Ah, acabar de bora! entrar, eu queria saber como é que é a sua página aqui no Instagram, a sua carreira, as coisas que você anda fazendo aí pelo Brasil afora, né? Porque agora online a gente pode ir onde a gente quiser, né? Verdade! Exatamente! A gente pode ir aonde que a gente quiser, do jeito que a gente imaginar, né? Só imaginar e realizar online. É isso mesmo, Paulo. Então, meu canal é o raquelvono.gestão pedagógica. E a ideia dele é que eu possa contribuir um pouco mais com toda a formação, tanto de coordenadores quanto gestores escolares e professores. E surgiu essa ideia principalmente porque a gente sente, a gente que está dentro da escola, a gente sente como estamos despreparados para dar conta do recado, né? E com a pandemia eu percebi ainda mais essa necessidade de contribuir para toda a formação continuada, principalmente, né, de todos nós educadores, para a gente ver se consegue dar um upgrade aí, porque nosso Brasilzão está precisando desse upgrade, né? E aí a ideia é unir isso principalmente a inovação dentro da educação, né? Eu acredito sim que o Brasil peca nesse quesito. Todas as instituições que a gente vê hoje que têm uma inovação dentro da escola conseguem laçar esses alunos de uma forma que reduz tudo de ruim. Reduz evasão, reduz maldade, reduz briga, tudo se pensar de ruim dentro de sala de aula é reduzido quando a escola está engajada num processo educativo mais criativo, mais inovador, mais coerente com essa nova geração, né? Porque a nossa geração é tradicional, mas essa que está aí não é, né? Então a gente precisa realmente inovar. E essa é a ideia principal do canal, que eu consiga trazer à tona toda essa inovação para todo mundo que está aí precisando de repensar os paradigmas educacionais. Eu fiquei fã do canal, já pedi para entrar e ousadamente te convidei para essa conversa porque eu gostei muito do que eu vi lá. Eu sou um estudioso da educação, sou um aprendiz, né? Todo mundo é. Exato. Nesse meu livro que eu acabo de lançar, na verdade eu lancei uma trilogia, né? Top. Chama O que as escolas podem aprender. E
Aí eu vi que tinha conexão que a gente estava o que eu estava tentando dizer no livro e com o que você está falando aí. Então eu falei, não, vou convidar a Raquel para a gente conversar, né? Eu Maravilhoso. chamo essa nova geração de geração C, a geração do coletivo conectado. Essa Exato. geração está carente, está complexa, tudo com C, tá, Raquel? Mas ela está na sabecultura e ela precisa do ensino híbrido. Aí eu queria que você dissesse para nós o que é esse ensino híbrido. Porque tem gente chamando ensino remoto de ensino híbrido, e aí você vai clarear isso para nós. O que que acontece? As pessoas têm confundido muito, porque quando a gente pensa no híbrido, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é exatamente isso. Qualquer coisa que eu estiver fazendo associado a uma tecnologia é o ensino híbrido, e não é. Né? O ensino híbrido, ele nada mais é do que uma metodologia que soma o online com o offline. O que é isso? Né? Porque aí continua achando que é no remoto, mas não é. É aquela soma do que a gente pode trabalhar dentro de uma sala de aula com os nossos alunos, com uma soma do online. Então, é um conteúdo que ele trabalhe dentro da casa dele, ou pelo celular, ou pelo computador, mas que esteja associado realmente a um conteúdo online. Eu brinco que é a nossa vida, né? Porque a gente tem o momento conectado e o momento desconectado, senão a gente pira. Né? A mesma coisa é o ensino híbrido. A gente tem que ter o momento conectado e o momento que não é conectado, porque dessa forma a gente consegue trabalhar as duas coisas de uma maneira saudável. A gente não pode esquecer disso. Eu não posso só querer o online e não posso querer só a sala de aula. Eu tenho que ter essa soma e de uma maneira que seja 50% e 50%, para ninguém pirar, nem o professor e nem o aluno. Então, esse é um pouquinho do que é o ensino híbrido. Raquel, tem gente que confunde ensino híbrido com sala de aula invertida. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A sala de aula invertida, pessoal, é quando a gente trabalha uma das maneiras do ensino híbrido dentro da metodologia. Então, a sala invertida é eu pegar aquele conteúdo que eu poderia trabalhar em sala. Então, vamos dar um exemplo prático. Eu quero trabalhar PG, né, na matemática. Aí eu passo para o meu aluno links para ele estudar a base teórica do PG online em casa. E na sala de aula, eu inverto, por isso que chama sala de aula invertida, e ao invés de eu dar o conteúdo, eu dou exercícios ou eu dou a prática de alguma atividade de PG. Então, por isso da terminologia invertido, porque primeiro o aluno trabalha sozinho o conteúdo em casa, para depois o professor somar com esse aluno, com exercícios, com atividades práticas dentro de sala de aula. E é aí que entra essa inversão que eu sou apaixonada. Eu acho a sala de aula invertida uma prática super válida, principalmente para o ensino médio, que eles já têm mais consciência, né? Eles já têm mais capacidade de conseguir trabalhar as metodologias sozinho e aplicar dentro de sala de aula junto com o professor, lembrando que nesse momento o professor passa a ser o mentor do aluno, né? Quando ele traz à tona o trabalho todo da metodologia do ensino híbrido, ele passa a ser o mentor do aluno e ele não é mais, em momento algum, somente um professor que cospe o tempo inteiro lousa giz, né? A gente não pode esquecer disso. Então, os papéis se invertem e o aluno ganha uma posição muito significativa dentro desse processo. Raquel, o Lino de Macedo, ele costuma dizer que a escola tradicional tem um negócio que chama professor-centrismo. E aí você falou que agora o professor aumentou, um facilitador. Qual que é essa diferença? E eu quero te perguntar se você acredita que os professores e as escolas estão preparados para esse tipo de metodologia. Não, nem o professor, nem o coordenador, nem o gestor escolar e muito menos o aluno. Não tem ninguém preparado para a metodologia e esse é o grande desafio. Por isso que eu fiz o meu e-book.
A minha ideia no e-book é que eu conseguisse trazer um pouquinho desse conteúdo para que as pessoas iniciassem o processo de formação do ensino híbrido. Porque uma pessoa que realmente quer estudar para colocar em prática o ensino híbrido, ele precisa ir de uns 3 meses estudando bem o conteúdo para ele ter segurança de trabalhar num outro formato. Né? A gente fica 4 anos estudando uma metodologia tradicional numa faculdade. Aí, de repente, em 2 meses, a gente precisa se ver completamente mudado. Então, os nossos professores, eles não estão preparados. E se a gente não conseguir ir bem a fundo em todo o processo do ensino híbrido e parar de achar isso que a gente começou a conversar no início, de que o ensino híbrido é a aula remota, a gente não vai conseguir chegar daqui a alguns meses em sala tendo que fazer esse trabalho de uma forma assertiva, né? Algumas regiões já até voltaram, né, Paulo? E Sim. aí, essas regiões não sofrendo. Aqui em BH hoje um colégio militar voltou. Eu temo um pouco com essas voltas sem preparo. Sabe a minha tese? Bom, posso estar errado, tá, Raquel? Minha tese é essa, de que a gente deveria aproveitar outubro, porque setembro já está acabando. A primavera vai chegar aí e são 7 dias e acabou setembro. Né? Exato. O Beto Guedes é que será bom, né? Quando entrar setembro, já entrou. Aí, outubro, novembro e dezembro, eu defendo isso. Deveria ser um tempo para que a gente formasse os professores, acolhesse com humanização e formasse para a nova realidade que vai chegar aí. Por isso que eu insisti um pouco que você viesse para o nosso livro, mas eu já vou te convidar para o outro aí, fica tranquila. Não vou parar de convidar, não. Logo eu vou conseguir me organizar para um. Eu quero que você fale do seu e-book, porque ele é muito bom. A Fabiana Cristina Nunes está dizendo aqui, ó, já li o e-book da Raquel. Nossa, é muito esclarecedor, é bem esclarecedor. Super indico. Eu também super indico. Essa nossa live vai para o canal que a gente tem no YouTube e eu disparo para um grupo de 149 gestores. Tá? Eles não podem assistir, você sabe como é que é a vida dos gestores, né? Eles não têm como assistir agora, eles sempre falam comigo, Paulo, não assisto agora, mas as lives eu estou usando para formar gente, para convidar essas pessoas que você convidou para levar na escola. Então eu queria que você falasse para eles também, além dos que estão aqui ao vivo, como que a gente pega o seu e-book, que é rapidão. Oi, gente, no link da bio, é só clicar lá, a hora que clicou já cai direto na carinha dele, é só olhar a carinha dele, clicou em cima, você já consegue baixar só com seu nome e e-mail. É bem simples de baixar mesmo. O que a gente tem que pensar, Paulo, que eu acho fantástico, quando a gente consegue colocar uma conversa dessa direto no YouTube, facilita, que aí a pessoa consegue ouvir no 2.0 rapidinho ali, e a hora que interessa põe no 1.0, e aí escuta de novo um outro trecho. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a nossa vida hoje ela é muito dinâmica, é muito corrida, não é todo mundo, infelizmente, que consegue dispor de 40 minutos todos os dias para se organizar dentro dos novos conceitos que surgem, né? Num dos últimos bate-papos que eu tive, eu falei uma coisa que eu sempre acho importante a gente falar. A dinâmica do mundo, ela está muito, muito agitada, né? Assim, e é tudo muito rápido. Se você procurar um assunto no Google hoje, tem, sei lá, 2 milhões de visualizações. Em meia hora, você clicar no mesmo assunto, tem 2.600.000. Né? Então, assim, o número de vezes que o conteúdo ganha alguma informação é muito grande. Se a gente não souber direcionar bem os nossos alunos, os nossos professores e os nossos gestores também, para que cheguem nos melhores conteúdos, a gente perde muito em qualidade. Né? E isso é uma das tendências do ensino híbrido, é que o professor saiba orientar o aluno qual é o melhor conteúdo para ele estudar. E a gente tem que lembrar que hoje, com essa vida dinâmica que a gente leva, não é todo o conteúdo que realmente importa para o nosso aluno.
né? Essa noção a gente precisa ter também, para a gente não passar um conteúdo a mais, sendo que a gente poderia estar passando outro para o nosso aluno, né? Que é o que você falou do C. Né? Então, quando a gente pensa nesse nosso novo aluno C, ele precisa de um formato diferente no processo de ensino, que seja mais dinâmico, mas ao mesmo tempo seja mais acolhedor. Porque se eu não acolher ele, quem que vai acolher? O pai e a mãe não tem tempo. Irmão, muito menos. Isso quando tem irmão na família, né? Porque vários hoje nem irmão tem, são filhos únicos. Então, se a gente não souber direcionar muito bem essas duas coisas, não sobra tempo para o afeto para o nosso aluno, que hoje é fundamental, uma escuta cuidadosa, uma escuta carinhosa, para que a gente consiga entender quais são realmente as necessidades daquele menino naquele momento. Até para fazer um planejamento mais assertivo dentro do ensino híbrido, né? Essa geração C, ela tem uma coisa que chama tecnofobia, né? Ela não dá conta de ficar sem o computador, o celular, e sem sair com um calçado novo, uma calça nova, uma camisa nova, tudo com você, tá, Raquel? Esse capítulo é bem legal, do livro. Você acha que as escolas tradicionais, elas são táxis, e a escola moderna são Uber? Vou te fazer uma pergunta diferente. Olha, a gente pode sim pensar num táxi, num Uber como associação para isso. E assim, e pensar que o táxi não quis entrar nos novos conceitos da sociedade, né? Ele não quer se modernizar, ele quer continuar lá tradicional. E ele acredita que sendo tradicional ele vai continuar alcançando o mesmo público, e não vai. Né? Tanto que uma das grandes queixas, se a gente pesquisar aí hoje, uma das grandes queixas dos taxistas é essa. Ele não consegue alcançar mais o mesmo público que ele alcançava. Né? Ele deve ter caído aí no mínimo uns 40% de valor que ele tinha antes do Uber e depois do Uber. Né? Então, eu acho que as escolas que estão entrando nessa nova metodologia, elas são o Uber sim. Né? Elas estão dispostas a criar novos processos, novas possibilidades para engajar os nossos alunos que estão, sim, precisando de uma nova metodologia. Eles não são da era tradicional, né? A gente tem que insistir nisso. As pessoas precisam colocar na cabeça que se a gente não mudar, a coisa não anda. Sim. Raquel, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Os pais também são um problema, porque muitos pais aí têm, segundo o Mário Sérgio Cortella, tem um negócio que chama Complexo de Gabriela. Né? Ele quer que a escola fique que nem ele era. Só que é o seguinte, a escola mudou. A forma de aprender mudou. Não é só ensino, é ensino e aprendizagem. E também a aula expositiva não vai morrer, porque muita gente acha assim, agora é metodologia ativa. Como que é aproveitar da sala de aula com o ensino híbrido? Exato. O que a gente aproveita? É muita coisa. E, primeiro de tudo, o que a gente consegue aproveitar dentro do ensino híbrido associado a essa metodologia tradicional, primeiro de tudo, é o nosso conhecimento. Porque nós somos detentores de um tipo de conhecimento que essa geração alfa, que você chama de C, ela nunca vai conseguir ter. Porque nós fomos alimentados por um tipo de ensino e de educação reflexiva. Nós aprendemos a refletir diante de uma série de conteúdos que eles não são capazes. Eles não aprendem dessa forma, eles aprendem com tudo pronto e mastigado. Então, existe uma grande diferença. Então, nós, enquanto mentores desse processo de ensino, nós somos capazes de mostrar para ele que essa necessidade de ter ali uma explicação num quadro, ela é válida sim, ela não deixa de ser válida, porque aquilo cria inclusive um vínculo afetivo com o seu aluno, porque senão a gente desvincula todas as relações, né? Então essa possibilidade da gente mostrar para os nossos alunos o que é um ser reflexivo, se a gente deixar morrer nessa geração, eles, quando forem professores, não vão conseguir passar isso para frente. Então, isso é muito importante, a gente não pode deixar isso morrer. A gente precisa, ao máximo, conseguir formar os nossos alunos a serem seres reflexivos. Porque
Isso está morrendo nessa nova geração. Eles não estão sabendo refletir diante de um assunto. Então, esse elo não pode morrer. E isso vem de uma educação tradicional. A gente não pode esquecer isso. Só que ele pode sim ser assimilado e associado dentro de uma metodologia híbrida. Isso. Raquel, me diga uma coisa. O papel do professor está mudando aqui, ó. A Adelaine, uma psicóloga maravilhosa, está dizendo aqui. Gente, olha, vocês podiam fazer uma live juntas, tá? Eu acho que ia ser uma conversa maravilhosa. Só me chamar que a gente conversa. Pode me mandar um oi lá no direct que a gente conversa com o maior prazer. Eu amo fazer live com outras pessoas. Isso agrega demais. Não é? Eu estou sentindo Eu isso acho. também. Olha só, o problema é a forma. Ela está falando. É esse. Pior que temos que passar conteúdo e o que não ajuda a produzir vivência, porque conteúdo nós já temos demais, ela está dizendo, né? Aí, ó, precisamos ensiná-los a criar o conteúdo com vivências que desenvolvam suas habilidades. Olha, o Severino é lá de Recife, ele é professor de xadrez, campeão lá, fizemos uma live juntos. Sim. Ele defende o ensino do xadrez para melhorar a educação, tá? E tá dando certo pra caramba. Ele tá dando aula de xadrez digital para os alunos da educação dos anos iniciais, então é um negócio muito legal. Outra pessoa aí que pode criar conexão, né? E Aham. aqui tem a Júlia falando, parabéns, afiliada, sucesso de sempre. Lógico, né? Linda. Tem o Léo aqui, que é meu compadre, tá? O negócio tá fervendo aqui. É, Deixa eu te falar uma coisa. Só um parêntese sobre o xadrez. Fizemos um trabalho, a gente vem fazendo um trabalho na escola que eu atuo já há alguns anos com os alunos do tempo integral. São alunos que ficam o dia todo na escola e que muitas vezes passam por situações bem delicadas, familiares, enfim. E em todos eles a gente fez o trabalho de xadrez, só para somar aí com o que você falou, e é maravilhoso, é extremamente transformador, inclusive no processo de aprenderem a reforçar a memória deles, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. E quanto ao comentário sobre essa dificuldade da gente passar o conteúdo para o aluno, eu queria fazer um parênteses que a gente não pode deixar de compreender o que é o mais importante dentro do processo do ensino. Hoje, quando a gente pensa nas habilidades, ou na BNCC, ou dentro de uma formação mais humanizada, a gente tem que pensar o que é uma vivência que soma a essas estratégias do ensino. Então, quando a gente pensa em quais são as estratégias que somam, sabe qual é a resposta? É o que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, um exemplo bom disso é, quando você é pai ou mãe, como que você ensina um filho a atuar de forma assertiva dentro de casa? É colocando ele para fazer junto com você, não é? Então, é ajudar a criança desde pequenininha que ela pode trazer um guardanapo para a mesa, que ela pode trazer um pratinho de plástico, uma colherzinha que não vai machucar o olhinho se ela cair ou tropeçar. Então, esse fazer junto é que é o grande X do acerto dentro do processo de ensino-aprendizagem, inclusive nas metodologias de ensino híbrido. Várias das possibilidades para se trabalhar a metodologia ativa, qualquer uma delas, é você fazer junto e colocar o aluno para fazer na prática. Então, o fazer na prática com o aluno é que vai dar o tchan. Isso que você está falando é legal. Olha aí, o pessoal da Pedagogia por Amor está dizendo, é isso mesmo. Vivências, ela está falando, ó, desenvolver o pensamento estratégico, raciocínio lógico e dedutivo. Isso que você está falando é um pouco de aprendizagem em time ou por time, aprendizagem por problema, Sim, aprendizagem por projeto, né? Isso tudo exato. veio com o ensino híbrido. E aí, aquela pergunta, qual que é o papel do professor? Porque alguns professores saudosistas, tradicionais, né? Eles falam assim, então já era, né? Não tem que fazer mais nada. Enganam-se, né? Tem que planejar o dobro, tem que fazer um tanto de coisa aí, mas vale a pena. Vale. O papel do professor, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, do ensino híbrido, é principalmente conduzir esse aluno, né? É como se você desse a mão para ele e caminhasse junto
junto com ele e não mais em paralelo, porque quando a gente tem uma metodologia tradicional, o professor está aqui, né, e o aluno aqui, eles estão em paralelo, eles nunca estão juntos. Então, quando a gente une, a gente passa a conseguir fazer junto e de uma maneira assertiva, né? De uma maneira correta. Só que é importante dentro disso a gente lembrar que a gente precisa aguçar a vontade do aluno de aprender. E o professor no ensino híbrido, ele tem esse papel de aguçar, de mostrar para ele que pode ser legal, que pode ser prazeroso e com todas as possibilidades, né? Existe uma das sugestões que eu trabalho dentro do ensino híbrido, que eu acho maravilhosa, principalmente para o ensino médio, só para exemplificar um pouco, que eu brinco que vamos falar assim, a oficina do diabo, né? É colocar o aluno contra outro, tendo que debater com ele um assunto que seja prazeroso e que é como se aquele advogado tivesse que mostrar para o outro que ele está errado. E aí vai ali aquela bateção de boca e tal, mas aquilo ali parece até que eles estão brigando, mas eles estão colocando as ideias deles à tona e colocando para fora tudo que eles pensam de uma maneira tão eufórica que aquilo se torna uma aprendizagem maravilhosa. Essa é uma das ideias que eu brinco e que costuma surtir um efeito muito bom. O outro é você colocar, por exemplo, um grupo numa sala e falar para eles, vocês têm que desvendar uma série de enigmas que eu vou colocar aqui para vocês, e só depois que vocês desvendarem esses enigmas que vocês estão liberados para sair. E aí, tá que enigma. E eles têm que pesquisar do jeito que eles quiserem, seja com celular, seja com livro, seja do jeito que for. Dá uma estudada em casa antes, mostra qual era o conteúdo antes para eles darem uma estudada e coloque esse grupo lá e taca enigma. E eles têm que ir desvendando esses enigmas e a cada um vem um novo. E isso vai gerando uma ânsia assim, uma ganância mesmo deles quererem vencer aqueles enigmas, que eles vão querer cada vez mais. E a hora que acaba eles falam, não quero sair. Eu quero mais. Não quero sair da sala, não. Nem quero recreio, né? Nós estamos gostando tanto dessa conversa. Veja bem, tem essa coisa de brainstorm, né? Que eu costumo chamar de toró de ideias. Assim, tem que chover ideias, né? Ontem choveu em Belo Horizonte, eu fiquei muito feliz, porque estava precisando de calor tremendo, 35 graus, toró de ideias. Para eles criarem ideação, né? E a Adelane falou aqui, design thinking, é isso. Ele nem precisa de tanto papelzinho também, não. Mas se tiver post-it é bom. Mas assim, uma visão holística, a Alzira, que é secretária de Educação lá no Nordeste, está dizendo para a gente obter uma aprendizagem significativa. E eu quero a significativa, mas gostaria muito, a minha sala é essa confusão, colaborativa. Para chegar na significativa, tem que parar com essa ideia de competição e colocar para competir. Cooperação dentro da competição. Eu acho fantástico. Exato, Paulo, é isso mesmo. Concordo com você. Eu brinco que uma sala de aula bagunçada é uma sala de aula em que eles estão dispostos a aprender. Se está tudo ali muito certinho, tem alguma coisa esquisita, né? Ou está tradicional demais, ou tá com alguma coisa ali na base do medo, né? Então, assim, se não tem essa colaboração, a gente perde muito. A gente perde em tudo, inclusive em possibilidades de novos brainstorms, né? Então, assim, o aluno ele tem que somar, ele tem que dar ideia, né? E eles são muito criativos. Se a gente permite essa criatividade deles, assim, vem à tona muita coisa boa, né? Os nossos alunos, eles têm a criatividade no sangue. A gente só tem que deixar eles falarem, né? Esse que é o grande lance, né, Paulo? É deixar o aluno falar um pouco. Jogos vorazes. Jogos vorazes, bem isso. Uma coisa que eu gosto muito de pensar, assim, que você falou, né, do professor aí. A gente sente hoje que os professores eles têm uma ganância no sentido de que eles precisam ser vitoriosos o tempo todo, né? Se ele não tiver ali uma estrelinha de que ele venceu aquela etapa, para ele não tá bom. E ele acredita que ele só vence se ele passar a perna no do lado, né? Ele não entende que se ele somar com o do lado, ele tá ganhando.
Então, a escola e o gestor, principalmente, tem um papel fundamental nesse processo. Ele precisa criar uma série de dinâmicas dentro da escola para mostrar que essa união é que vai trazer todo o sucesso. E agora, mais ainda, né? Porque como que eu retorno numa escola se eu não tiver muita união? Se eu não tiver muita união dentro dessa escola, todos vão estar com Covid em 3 dias, né? Então, assim, tudo, Eu né? costumo dizer que a gente pode ser estrela, mas tem que ser constelação. Sabe, aquele professor que quer brilhar sozinho, não existe mais isso. Essa coisa do eu-equipe, a gente tem que ser equipe. E para É. uma equipe que vai construir a aprendizagem precisa ser interdisciplinar. Por que não colocar um problema? E aí eu quero te perguntar, quais são as sugestões que você tem para modelos de aprendizagens assim no ensino híbrido? Ah, isso a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas eu vou dar alguns exemplos, assim. Você mesmo já Ó, começou seria comentando. ótimo, mas nós já vamos marcar a terceira e a quarta live aí. A segunda já está marcada. Exatamente, estamos dentro, né? Pena que só dura 1 hora, cai sozinho, né? Não podia cair sozinho. Mas, Pois é. assim, uma das coisas que eu acho maravilhosa é o ensino por rotação. É quando a gente associa primeiro o conteúdo em casa, né? E aí ele estuda bem aquele conteúdo que a gente quiser trabalhar em casa. E em sala você cria grupos e uns 4, 5 nichos assim na sala e cada um vai trabalhar uma coisa diferente. Um vai ter um tablet com algumas questões online para serem trabalhadas, o outro vai ter uma atividade prática que ele vai ter que pôr a mão na massa. E aí, assim, você cria 5 estações em que em cada um deles você vai trabalhar o mesmo assunto de formas diferentes. Por que que esse é um dos formatos que eu mais gosto? Porque a gente tem que lembrar que não somos todos iguais e que cada um aprende de uma forma diferente, né? Um aprende de uma maneira mais técnica, o outro é mais visual, o outro é mais mão na massa. Então a gente precisa lembrar que essa é uma das formas de se trabalhar o conteúdo em que você consegue atingir quase que 100%, se não 100% dos nossos alunos de uma maneira brilhante. Porque aí a gente trabalha em vários formatos diferentes, o mesmo conteúdo, e a assimilação é perfeita nesse aspecto. Eles saem assim maravilhados com o conteúdo. Inclusive de construir o conteúdo ali junto. Isso também é perfeito. Um outro jeito que eu gosto muito, que a gente já falou, é a sala de aula invertida, em que eu vou trabalhar o conteúdo em casa e depois em sala eu posso trabalhar em formato de quiz, eu posso trabalhar em formato de uma aplicabilidade, em que o aluno vai fazer cada uma atividade diferente. Eu posso fazer com que a gente tenha a oficina do diabo quando ele estuda o conteúdo em casa. Outro modelo que eu acho fantástico é o à la carte, em que o próprio aluno gere o conteúdo dele. Então, eu brinco que é à la carte, mas é mesmo assim, né? Então, assim, ele é feito num pratinho individual. Então, o aluno vai alimentar a individualidade daquele conteúdo, só que depois ele repassa para o grupo. Então, eu crio vários à la cartes, e aí você pode até brincar dando nomes mesmo, e os próprios alunos podem criar nomes divertidos para isso. Você pode até desenvolver um folder com um resuminho de cada um deles. Então, assim, são algumas pequenas ideias que vão surgindo aí no meio do caminho, e em cada um deles vai ganhando força, né? Raquel, tem aquela pergunta do Sérgio. A pergunta do Sérgio é: você trabalha nesse segmento? Você faz isso? Eu adoro quando me perguntam isso, porque trabalho e faço. Né? Dá para fazer. Né? Dá para fazer. Então, assim, quando você sugere isso, como é que está sendo lá na sua escola? Se você se sentir à vontade para falar o nome bem, se não, não tem problema, mas assim, você faz isso. Então, lá no Menino, eu trabalho numa escola estadual aqui de Minas Gerais, que chama Menino Jesus de Prado. É no bairro Lagoa, uma região carente de Belo Horizonte. A gente está numa situação ali bem delicada, inclusive financeira, de muitos pais. Só que a gente tem uma comunidade muito unida ali, sabe? Graças a Deus a gente tem uma comunidade que gosta do trabalho que a gente faz.
E a gente tem, eu posso dizer que 50% e 50%. Nós não temos hoje uma totalidade de professores dispostos a trabalhar com o ensino híbrido. Porém, hoje a gente tem uma necessidade diferente, né? Aqueles que não estavam dispostos antes da pandemia, agora eles quase que serão meio que obrigados a entrar nesse ramo aí, né? E o que eu falo? Muita gente me pergunta, Raquel, você trabalha em sala de aula? Não, atualmente eu não atendo sala de aula. Né? Eu coordeno os nossos professores hoje, somente coordenação. Mas trabalhei no tempo integral durante 3 anos com os alunos de primeiro ao quinto e sexto e sétimos anos do fundamental. E eu trabalhava com eles já há quantos anos atrás? 5 para 6 anos atrás, já nesse formato, dá para acreditar? Então, assim, eu pegava os meus alunos do tempo integral e fazia tudo que você puder imaginar de mais diferente com eles. Eles eram loucos com o tempo integral. Então, assim, isso daí é que alimenta o nosso aluno. Não é porque ele não tem uma condição financeira que eu não posso trabalhar com ele num formato diferente, né? Mas a gente tem que querer, é exatamente o que o Paulo falou, a gente tem que ter a ganância de saber que é um desafio. Então, quando a gente tem isso bem interiorizado dentro da nossa cabeça, é meio caminho andado. Só que aí você me pergunta, você se formou em que tipo de instituição? A minha primeira escola foi aqui em Belo Horizonte, super tradicional, super, hiper, ultra tradicional. Eu estudei no Marista, no Dom Silvério. Aí, com 5 anos, eu fui para São Paulo para uma escola super fora de tudo que vocês puderem imaginar. Naquela época, eu estou com quase 40, ela era construtivista. Do professor sentar em cima da carteira dele, cruzar a perna e não dar uma palavra no quadro. Não escrevia nada no quadro, era uma aula de 50 minutos só falada. Era aula ao ar livre, era viagem, era completamente fora, gente, de tudo que vocês puderem imaginar. E isso para mim foi maravilhoso. Foram 6 anos dentro dessa escola que para mim foi tudo na minha vida. Eu acho que grande parte do que eu sou hoje eu devo a essa escola. Ela chama Mobile. Ainda existe, ainda é construtivista, lá em São Paulo. E aí no meu ensino médio eu cheguei para minha mãe e falei, agora eu quero uma tradicional. Minha mãe, você tá maluca? Eu falei, não tô não. Eu preciso entender a diferença para eu ver o que eu quero para minha vida. Se eu não tiver como dosar as duas coisas, eu não vou saber o que é melhor para mim. Então eu quero. E lá fui eu para uma escola super tradicional, que também era marista lá em São Paulo, e foi maravilhoso também. Duas coisas completamente diferentes, duas vivências completamente diferentes. E aí hoje eu posso dizer, eu sou a favor do ensino híbrido. Depois de eu ter vivido todas essas misturas dentro da minha vida, eu sou capaz de dizer o que eu acredito sim ser melhor dentro de um processo de ensino-aprendizagem. Interessante isso que você está falando. Meus filhos também, eles ficaram nômades, assim. Eu gostava que eles passassem por escolas diferentes e também porque, como eu dava aula nelas, né, eu tinha a bolsa, né? Então, vamos pensar tudo juntos, tá? É, Claro. ele estava falando outro dia que deu para ele o quê? Repertório. Repertório cultural, né, que a BNCC tanto prega, cultura digital, e isso depende muito do que a escola anda fazendo. Você falou das inteligências múltiplas, né? Aí eu defendo no livro que, olha, parece que a gente combinou, né? Eu defendo que os Ótimo, massa. professores façam um mapeamento das inteligências dentro de sala de aula. Porque eu acho o conselho de classe uma coisa muito chata. Ficar falando de coisas pessoais da vida do aluno, né? Não é em todo lugar, mas assim, lá na Grécia eu vi isso. Tá? Não foi aqui não, no Brasil. Né? Então, assim, quando a gente tem um mapa das inteligências, dá para aproveitar a inteligência de cada aluno e fazer as coisas fluírem. Agora, quando a gente deixa fazendo mapas assim super conservadores, tipo, ele conversa demais. Não, ele é um interpessoal, vamos dar nome a isso. Né? Então, quando a gente tem esse mapa de inteligências, de habilidades, de competência, não mapa de sala, eu sou a favor que troque esse nome. E aí eu tenho que fazer essa pergunta: como que a gente pensa essa metodologia levando em consideração a aprendizagem? Como ela é melhor consolidada? Assim, tem gente que defende
que defende muito tradicional. Eu acho que não cabe mais. É bom até um certo nível, também não dá para jogar tudo fora. Então, É, assim, tem que ser híbrido, né? Táxi e Uber. exato, tem que ser táxi Uber. E a gente tem que pensar, Paulo, que toda essa soma, ela precisa vir principalmente associada ao que aquela pessoa acredita. Então, quando eu penso num formato de educação direcionado demais para só um tipo de aprendizagem, eu deixo de lidar com todos, né? E aí aquela frase famosa que todo mundo fala agora, que está na moda, né? Que cada um é de um jeito dentro de sala e que a gente tem que saber unir todos, né? Inclusive os que são especiais, os que são diferentes, que a gente tem que somar com todos eles. Mas para que eu possa somar, eu preciso trabalhar um pouco de cada jeito. Eu não consigo trabalhar só num formato. E isso que você falou de saber qual é a consciência da aprendizagem de cada um, trabalhando o mapa mental daquele aluno, é um projeto que eu estou já quase no fim de um trabalho que eu vou colocar em prática, treinando os nossos professores a saber mapear os alunos, inclusive nos processos mais íntimos deles, nesse momento de pós-pandemia. Que é exatamente o que você falou, né? Porque cada um é um. Então, para que eu consiga, depois do pós-pandemia, trabalhar a individualidade de cada um dentro de um contexto coletivo, eu preciso entender quais são os grupos dentro daquela sala, né? E eu só consigo entender quais são os grupos se eu conseguir conhecer intimamente aquele aluno. Eu não consigo de outra forma, né? Eu preciso me doar para conhecer aquele aluno e aquela sala, para que eu consiga criar uma estratégia que seja assertiva para cada um daqueles grupos. E por isso que o ensino híbrido é importante, porque se eu crio nichos de trabalho, eu atinjo todos os grupos, né? E E, esse é o grande lance, né? e por afinidade, né? Porque Sim, tem por gente que afinidade. parece que não gosta de afinidades, não. Eu é que vou definir quem vai fazer com. Gente, esse eu É, tem que estar no é a lugar nós. conexão de cada aluno, né? É trabalhar a conexão de cada aluno. Ao mesmo tempo, eu falo que é importante também a gente trabalhar dentro da conexão as possibilidades. Porque vamos supor que dentro de um grupo em que eu participo, eu tenha conexão com N pessoas ali dentro, mas dentro desse processo de conexão eu tenho uma habilidade, a outra tem outra, a outra tem outra, a outra tem outra. Se a gente consegue se conectar e somar tudo isso, a gente chega num processo do ensino muito melhor, né? Assim, eu consigo chegar ali de uma maneira que aquele aluno vai olhar e falar: nossa, era isso? Que fácil, né? Porque eu criei as conexões, não só para a aprendizagem, mas eu criei as conexões para todo o processo. Então, uma das coisas que eu coloquei lá no meu e-book é assim: eu ressignifico os espaços buscando essas inovações com os alunos, não é para os alunos, é com, é junto, é somando aquilo ali, né? Porque se eu busco, eu estou buscando por mim e não por ele, né? Então eu preciso buscar como. Então, todas as inovações dentro de um processo de ensino-aprendizagem, numa metodologia centrada no ensino híbrido, a gente tem que buscar as inovações com os alunos, porque aí dessa forma a gente alcança eles todos muito mais coerentemente. Eu defendo que os estudantes da geração C precisam de uma escola convergente. É Sim, uma escola onde a gente conversa, sim, né? Porque a aula, quando a aula é extremamente expositiva, conteudista ao extremo, inibe a comunicação, né? Nós estamos diante de 2 dias, ontem, 99 anos de Paulo Freire, e a gente chama isso de pedagogia da autonomia, né, da pedagogia da esperança, e hoje dia de luta das pessoas com deficiência, né? E o Dia Mundial da Paz é hoje também. Então, assim, nós estamos fazendo a live em momentos de setembro bem interessantes, Dia da Arte, essas coisas todas. sim. Gente, como ensinar essa juventude que não é só ter, mas é ser?
não é só consumir, porque tem jovem que quer consumir o conteúdo como se ele fosse assim. Se o professor faz um trabalho de grupo, não teve aula, teve uma brincadeira lá que o professor fez. Então a intencionalidade pedagógica não tem que ficar definida para o aluno Tem, saber que ele fez isso por isso. tem, tem que ficar definido. Uma das últimas lives que eu fiz, eu falei. Deu uma travadinha, Paulo. Deu uma travada mesmo, mas o papo tá bom, vamos em frente. A Eu não última sei se live me que você fez, eu parei aí. Então, nessa live eu estava falando da necessidade da gente estabelecer o que é trabalhado, porque o aluno ele precisa entender qual é o começo, meio e o fim da ação e qual é o objetivo daquela ação, né? É como a nossa live, a gente faz uma introdução, um meio, um desenvolvimento, um final. Se a gente não tiver dentro da sala de aula também isso muito bem delimitado, o aluno se perde e ele não entende, né? Se a gente coloca, por exemplo, um filme para ele assistir, qual é o objetivo daquele filme? Aquele filme está sendo assistido por quê? Porque é divertido, porque eu não quero dar aula, né? Porque tem muita gente que chega em casa e fala, ei, mãe, hoje eu não tive aula, eu assisti filme, né? Mas qual é o objetivo que está por trás do filme? O que eu preciso trabalhar com aquele conteúdo? Então, se a gente, antes de começar um trabalho diferenciado, para que ele ganhe primeiro força para o aluno e para a família, né, contextualizando por que aquele trabalho está sendo feito, eles não vão entender a razão de ser. Né? Por quê? Porque existe um pré-conceito de que o que é aula é o quadro e carteira enfileirada. Né? Saiu disso, acabou, não é aula. Se eu der a minha aula embaixo de uma árvore porque está calor, já não é aula. Né? Eu já não estou dando aula. Eu fiquei ali no lazer, sentado na grama, foi assim, foi ótimo, mãe, fiquei a tarde inteira. Então, a gente precisa contextualizar, né? Isso é fundamental dentro de sala de aula. Aliás, isso é fundamental em qualquer lugar, né, Paulo? Se eu for fazer uma reunião de professores, eu enquanto coordenadora, se eu não contextualizar quais são os itens que eu quero trabalhar naquela reunião, será que o professor vai ficar motivado? A mesma coisa o aluno. Né? Então, eu acho que é muito importante, acho não, eu tenho certeza, é muito importante o professor compreender o lugar do outro. Então, eu, enquanto aluno, né, se eu me imaginar novamente enquanto aluna, o que é prazeroso e o que é interessante? Né? É alguém ali o tempo todo passando no quadro, é eu contextualizar qual é o assunto da aula, qual é o conteúdo a ser trabalhado, quais são as metodologias que eu vou ativar, né? Então, tudo isso é que vai fazer com que seja realmente positivo aquele diferente que tem por trás algo que não é diferente, né? Que é o conteúdo. Agora, a gente não pode esquecer de continuar, que é o que você falou um pouquinho antes, significando o ser enquanto aluno. Né? Se a gente parar de significar aquele aluno enquanto ser, enquanto pensante, a gente perde toda essa conversa que a gente está tendo aqui. Né? Ele é um ser pensante e que vem a somar com a gente. Raquel, e essa coisa de aprendizagem maker aí, que é aprender a fazer, que é deixar o aluno prototipar, que é fazer com que ele resolva o problema propondo uma solução adequada. Sabe uma defesa que eu ando fazendo?
que tem um currículo que é planetário. Inclusive, estou escrevendo, o meu próximo livro vai chamar assim. Os Ótimo. 17 Objetivos do Milênio, para mim, são tudo. Tanto é que nos meus livros eu proponho que as ações sejam feitas a partir dos 17 ODS. Né? Ótimo. Como a aprendizagem maker e o ensino híbrido se encontram? Nossa, totalmente, né? É É tudo, inevitável. né? Elas são muito unidas. Por quê? Porque eu dependo que o aluno tenha esse projeto junto com o professor de trabalhar os desenvolvimentos juntos, né? Todas essas habilidades juntos. E construir esse ensino de forma segmentada, eu perco a soma do ensino híbrido. Então, quando eles se unem nesse projeto, ambos trabalham em sintonia. Porque se eu faço o meu aluno compreender que aquele conteúdo pode ser trabalhado de forma remota, para eu criar problemas e projetos dentro de sala para solucionar, eu estou trabalhando de forma híbrida. Né? Uma das possibilidades dentro do ensino híbrido é a resolução de problemas. Então, quando eu coloco para o meu aluno essa soma de trabalhar um conceito e atuar criando soluções para essas possibilidades dentro de sala, eu estou unindo os dois de forma perfeita, né? Eu quero que você resolva um problema para mim, que é Ah, vamos lá. aprendizagem por time. É um desafio para você. Falta um Ah, minuto para terminar a live. Que dia que nós vamos fazer a outra? Esse é o problema. bora lá, galera. Só a semana que vem que eu não estou liberada, que eu preciso fechar a gravação do meu curso. Mas a partir da outra, já pode marcar a próxima que eu estou dentro. Que bom. Raquel, eu também quero que você conheça os meus livros, porque parece que a gente está conversando sobre eles também. Nós vamos dar É, um jeito de chegar até você. excelente. É, Ótimo. e o meu livro é transmediático. Então é o seguinte, ele é livro, mas também você acessa o canal do livro lá no canal que as escolas podem aprender, onde vai ficar o nosso vídeo. Aí, de repente, Perfeito. a gente pode conversar sobre os capítulos, né? Perfeito. A gente dá Perfeito. tempo para você ler, lógico, é bem leve, Perfeito. bem leve. Mas eu quero te agradecer muito, dizer que foi uma honra conversar com você, que agora você tem uma missão importantíssima que eu vou te dar agora, cuidar desse filhote lindo que está ali É, e descansar, né, Raquel? Porque também é precisamos. verdade, é verdade. A gente tem passado uma situação bem delicada, assim, com toda essa pandemia, né? Os processos todos estão muito intensos, está todo mundo muito angustiado, principalmente agora com a possibilidade de volta, né? E isso tem deixado os nossos professores muito angustiados. A gente precisa criar um canal para eles de escuta, para que eles não fiquem tão angustiados, né, Paulo? E nós, enquanto vinculadores dessa comunicação, a gente tem esse papel fundamental nesse momento também, né? E eu sei que você faz esse papel maravilhoso aí do seu lado, e eu estou de cá também fazendo. Muito bom ter conversado com você hoje, foi muito prazeroso, uma conversa muito enriquecedora. Somou ainda mais para mim, com certeza absoluta, e espero que quem esteja aí nos escutando também some em algum momento, alguma coisa dessas todas façam sentido para vocês daí também, né? E quem vai escutar depois? Olha, Fabiana está dizendo, é Fabiano ou Fabiana? Fabiana, né? Fabiana, Parabéns isso para mesmo, Fabiana. você. Foi muito bacana ouvi-lo, já esperando o próximo encontro. Pois é, vamos marcar logo. Fazer uma série de uns 4 dias que é para o povo gostar. Exatamente. No Vamos meu livro, sim. estou trabalhando a metodologia ativa de Jesus de Nazaré, uma coisa assim, diferente. Nada tem a ver com Super. religião. Mas ele trabalhava em time, trabalhava com problema, o storytelling era com ele, o design dele era totalmente diferente do daqui. Então, assim, o pessoal está gostando. E assim como eu adorei essa conversa, quero te agradecer e dizer, olha, vamos em frente, vamos enfrentar com resiliência, o momento é esse. Isso mesmo, com resiliência. Vamos lá.
Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos que estavam aqui conosco. Foi ótima a nossa conversa. E até a próxima, hein? Até a Estou próxima. esperando aqui. Gratidão e alegria, Raquel. Gratidão também, Paulo. Valeu. Força aí juntos. Um abração. Até a Tudo de bom. próxima. Valeu. Tchau. Obrigada, Manda um tchau. invite agora, tá? Pode deixar, pode mandar que eu já vou pular também. Tchau, Valeu, um gente. abraço. Printem a Tchauzão. tela, manda aí pra gente poder postar. Brinca Beijo. aí. Aí. Educação. Ah, é. Valeu.